Bom dia, gente. Hoje eu vou falar um pouco sobre Rodriguesa novamente, né? Mas hoje mostrando o resultado delas plantadas. Fiz esse plantio com vocês aí no vasinho, meio vasinho, e falar para vocês sobre esses tipos de plantio em vaso de cerâmica, né? Meio vaso, telhas. Você não precisa cortar meio vaso, ó, só cortar a telha em pedaços, ó, tá vendo? Só não pode se esquecer de encher de furos, né? Que é para a planta ter ventilação, a água armazenar dentro desses furos também, né? Ter essa cerâmica mais úmida, e amarrar sempre um esfagno aqui abaixo. Você amarra a planta acima e põe um esfagno abaixo para que se mantenha um pouco de umidade. Tenho aqui a Rodriguesa Venusta. Vou mostrar para vocês de pertinho como é que tá a minha encrenca aqui, que eu plantei com vocês aí no vasinho. Dá uma olhada nesses cachos. A planta, enraizamento, raízes tudo soltas. E falar para vocês que uma grande maioria das orquídeas aceitam este tipo de plantio. Não estou falando daquelas catleias híbridas, né, com as folhudas assim grandes, mas essas plantas que requerem mais liberdade de raízes, dá para se plantar fácil em telhas. Dá para se plantar dendróbio, oncídio, alguns tipos de micro-orquídeas nesses tipos de cerâmica, de telha ou de meio vaso, nunca se esquecendo da prioridade quando se faz esse tipo de plantio. É a umidade. Tá? Umidade não quer dizer encharcamento. Umidade quer dizer uma umidade no ambiente. A planta, isso aqui seca muito rápido, por isso é que eu sugiro pôr um pouco de esfagno abaixo aqui, nunca embaixo da planta, até o caminho. Não sugiro isso a ninguém, principalmente para pessoas iniciantes, pessoas sem experiência. Isso vai trazer transtorno. A gente vê aí todo mundo fazendo, coloca um chumaço, coloca a planta em cima. Vocês não são obrigados a seguir o que eu falo. Mas por experiência própria, eu não faço isso. Eu prefiro sempre manter uma umidade abaixo da planta. Aquela umidade é o que ela necessita. A planta vai mandar raízes para lá e ao mesmo tempo aquilo vai evaporar, e aquela evaporação sobe e dá hidratação, cuja qual a gente fala de umidade ambiente. Isto é uma umidade ambiente. Manter as plantas sempre próximas assim, com outras plantas que têm folhagens, conforme se rega, aquela água fica com gotículas em cima das folhas, aquilo vai se evaporar com o tempo, e aquela umidade evapora e circunda tudo isso aqui, e ao mesmo tempo dá umidade ambiente para a planta. Digamos assim, é uma planta que gosta de viver em umidade ambiente, muita umidade ambiente. É isso que eu quero dizer. A planta não está empaçocada dentro de um monte de esfagno, encharcada. Não. Ela está num lugar onde, vamos dizer assim, o habitat dela, ela está numa árvore, onde embaixo é um pântano, é um brejo ou é um rio próximo. É onde vivem a maioria das micro-orquídeas. E algumas espécies grandes também. Tá bom? Eu também quero fazer um vídeo que um amigo falou assim: Wilson, fala sobre... que era o nome daquele? Oncídio joanesiano. Que ele parece uma cebolinha, parece uma abraçálvula, né? Ele solta uma haste e dá um oncídio assim, uma florzinha, toda pintadinha. Aquele oncídio é de médio a difícil cultivo. Por quê? Cai aonde eu estou tentando dizer.
ele requer muita umidade ambiente. Então tem que ter umidade. É onde entra aqueles tubos que eu ensinei vocês a fazerem aí de esfagno e pendurar entre as suas plantas. Aquilo mantém uma certa umidade no ar. Ele também falou para mim falar sobre a Ionopsis uticularioide. É um nome estranho, né? É a famosa orquídea do café. Em Minas Gerais dá muito dessa orquídea. Lá tem muito, pelo menos quando eu tinha casa lá, tinha muito dessa orquídea. É uma que dá tipo um oncídio, assim, ela dá uma haste cheia de florzinha lilás. Tem algumas que dão branca, mas são mais raras. Esta planta requer o quê? Umidade ambiente, mas bastante luminosidade e arejamento, ventilação. E sempre a Ionopsis, ela precisa ser plantada em toquinhos. Lembre-se, Ionopsis é uma planta fina, é igual uma rodriguésia assim, ó, ela é quase igual uma rodriguésia. Então, plantas pequenas não se levem para tocões grossos, leva para toquinho fino. Ela tem mais facilidade de se afixar e jogar suas raízes e se sentir muito melhor. Num toco muito grosso, vamos dizer que isso aqui fosse um toco. Eu planto uma plantinha pititica aqui, estou dando a morte para ela, porque não tem ventilação, não tem arejamento nas laterais dela, ela está bloqueada, tem que vir tudo da frente. Nada vai vir de trás, nada vai vir do lado, porque ela está bloqueada aqui. Então eu sugiro toquinhos. Mesma coisa, mudinhas pequenas que vocês tenham, mudas pequenas, vasinhos minúsculos, pequenos. A planta tem que ficar meio apertada no vaso, orquídea principalmente. Nunca pegar uma planta e plantar ela num vaso grande, uma plantinha desse tamanho, ela vai encher tudo, não. Aquilo vai reter muita umidade por excesso de substrato. Ela vai demorar muito a esparramar raízes dentro do vaso. Quanto mais apertada ela ficar dentro de um vaso, isso mudas pequenas. Depois de grande, aí você começa a dar aquele espaçamento de 2 a 3 dedos para frente dela, se ela for simpodial. Tá ok? Aquela que caminha para frente. Se ela for cespitosa, é aquela que abre, solta bulbo para tudo quanto é lado, vocês plantam no meio. Mas sempre, plantas pequenas, vasinhos pequenos. Muita gente perde mudinha, porque compra uma mudinha nova. Chega em casa, acha que o vaso é pequenininho assim. Ah, tá muito pequenininho para ela. Não tá, gente. Não tá. Aí quer levar ela para um vaso maior assim, porque a planta fica mais bonitinha, com aquele espação. Só que ela vai ter que desempenhar muita coisa para soltar muita raiz para se amarrar naquele vaso. Ela vai se manter muito úmida, tem muito substrato naquele vaso. Por isso que tem que se manter com as plantas sempre com um sistema de drenagem muito rápido, substrato que sequem rápido. Por isso o vaso pequenininho para plantas pequenininhas é o essencial, principalmente para mudinhas, tá ok? Hoje está sendo um vídeo mais de dicas, né? E mostrar para vocês que muitas plantas podem ser plantadas aqui. Você pode plantar um sítio, você pode plantar beleza, você pode plantar sofronites, você pode plantar micro-orquídeas, desde que se respeite a umidade. Por isso que é necessário sempre uma plaquinha de identificação na sua planta, para que você saiba, ah, mas a minha não está indo bem. Pega o nome da planta, Rodriguesia venusta, vai lá no Google, digita e veja como é que é. Tentem localizar no Google Rodriguesia venusta no habitat. Observem o habitat da planta. A parte, não só a planta que está na árvore, mas ao redor dela, o chão, entendeu? São plantas que vivem, maioria das vezes, em lugares muito claros. Rodriguesia venusta necessita de muita luminosidade e ventilação, mas bastante umidade ambiente. Então elas estão em árvores onde embaixo é pântano, é brejo. Em época de cheia aquilo vira um rio, entendeu? Então tem muita umidade ambiente, não diretamente na planta. É isso que eu tinha para dizer para vocês neste vídeo e mostrar para vocês que olha como vão bem plantas, ó, numa fibrinha de xaxim, num toquinho, mas plantas pequenas, toquinhos finos, tá ok? Toquinhos finos.
mesma coisa. Se eu fosse plantar essa planta num vaso, coisa que eu não aconselho jamais plantar Rodrigues em vaso, sempre em toquinhos. Toquinho, vasinho, telha, sabe? Lequinho. Aí eu aconselho. Vasos para Rodrigues não, porque ela solta muita raiz para fora, assim. Ela gosta de esparramar, então deixa as raízes dela soltas. Tá ok? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Respeitem sempre, sempre. Quando plantarem isso, vai muito bem mesmo. A maioria das orquídeas vão bem, desde que você respeite a umidade. Tem que ter umidade. Não encharcamento na planta. Umidade é uma coisa, encharcamento é outra. Quando vocês colocarem um pouquinho de esfagno aqui, vocês vão manter a umidade, tanto nessa cerâmica quanto no ambiente da planta. Não pôr um chumaço de esfagno e pôr a planta em cima. Vocês vão estar matando a planta. Vai por mim, vocês vão se dar bem. Ok? Então é isso, gente. Tá aí mais uma diquinha de cultivo para vocês. Hoje mostrando aqui o resultado, né, do plantio que eu fiz com vocês dessas rodriguesas, onde não tinha esse desempenho nessa planta. Ela veio decorrente de um cultivo. Nada de encharcamento, lugar com bastante. Rodriguesia venustra adora luminosidade. Nada de sol direto nela. Essa planta tem a folha muito fininha, ela seca muito rápido. Luminosidade, bastante luminosidade, ventilação e umidade ambiente para essa planta. Ok? Para a Rodriguesia venustra. Depois eu vou fazer, eu estou esperando florir aqui, acabar a floração, encher mais para mostrar para vocês e vou falar um pouquinho sobre braçábulas, tá ok? Mas sempre, eu sei que já tem no canal, mas eu vou mostrar o resultado dos plantios que eu faço para vocês e mostrar como eu cheguei, desde o plantio até a floração, num cultivo muito simples, sempre passando para vocês o mais simples dos cultivos. E sempre sem exagero, tá bom? Sempre respeitando luminosidade para florir. Não pensem que eu adubo aqui para dar floração, não. Eu só acerto a luminosidade. Eu acerto umidade para as plantas, por isso é que eu estudo sobre as plantas. Eu sei qual planta que precisa mais de umidade, menos umidade. A que tem que ser regada quase que todos os dias. A que pode ficar alguns dias sem regar, entendeu? Então é por isso que eu tenho esse sucesso. E quem acompanha o canal sabe que eu mostro o plantio e agora vou começar a mostrar a floração. Porque não adianta eu plantar hoje e no mês que vem eu querer mostrar a floração se não tiver na época da floração da planta. Temos que respeitar tudo na planta. O desenvolvimento, ela se acostumar ao ambiente da gente que veio de fora. O enraizamento na época certa, a brotação na época certa e o florescimento. Tudo na época certa. É isso que devemos ter paciência. Não é achar que a do vizinho é a mesma que a minha floriu, mas a sua chegou faz um mês, 6 meses, ainda não se adaptou, ainda não se acostumou, ainda não enraizou legal, ainda não está habituado ao seu cultivo. Dá um tempinho para a planta, vamos saber respeitar, tá bom? É isso aí, gente. Fiquem com Deus, um beijo no coração. E tá aqui mais uma diquinha de cultivo para vocês, várias dicas, né, nesse vídeo. E depois eu quero ver se eu faço um vídeo. Tô só esperando, tô com muita braçábula florida, assim como eu tô com muita Rodriguesia venustra florida. Mas eu usei hoje a Rodriguesia venustra para mostrar para vocês que é assim que se cultiva a maioria das plantas, sem ficar se preocupando muito se a planta ai, acho que a minha planta não está bem. Você acha, será que a planta realmente não está bem? Ou às vezes você, por achar que a planta não está bem, você acaba matando, porque a planta estava ali, quietinha. Você é que quis mexer numa coisa que não tinha necessidade. Parem de ficar vendo coisas onde não existem, tá bom? Então é isso, gente. Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu!